mente, físico e espiritual. Né, Rafa? Tá certo? Sim, tá certíssimo. Então é isso aí. Hoje a gente vai iniciar esse projeto, né, que a gente denominou o nome de Caminho dos Sentimentos, para a gente compartilhar um pouco do conhecimento que a gente aprendeu e a gente aplica no dia a dia, né? E a gente vai iniciar esse vídeo hoje com o autoconhecimento, que é uma coisa importantíssima, né? Seja no plano físico, mental e espiritual que a gente aborda. E por que o autoconhecimento ele é importante? Por uma simples razão, que tudo que a gente deseja depende de nós mesmos. A verdade é essa, né? Então, tudo que a gente quer buscar, seja material, seja relacionamento, seja familiar, seja profissional, só depende de nós mesmos. E o autoconhecimento faz com que a gente facilite essa busca, né? Porque às vezes a gente não consegue conquistar algo e a gente mesmo está nos atrapalhando. E a gente muitas vezes não percebe isso, né? Então a gente começa assim com perguntas simples, né? Para a gente olhar para nós mesmos. Quem somos nós, né? Quem sou eu? Eu sempre faço a pergunta: quem sou eu? Para onde vou? De onde eu vim? E a partir do momento que a gente começa a se perguntar isso e a gente tem a força de vontade e a coragem de buscar conhecer a nós mesmos, a gente vai descobrir muita coisa interessante sobre nós mesmos. Porque quando a gente começa a olhar o nosso interior, a gente percebe uma coisa bem interessante. Nada que a gente vê de fora da gente é dos outros. Na Exatamente. realidade, tudo É o famoso espelho, né, Rafa? Tudo que a gente vê no outro está refletindo a gente. Exatamente. E daí, como a gente vai mudar? Vamos fazer assim, como a gente vai mudar o mundo? Né? Só tem uma maneira da gente mudar o mundo, é mudar o nosso interior. Porque a partir do momento que a gente muda o interior, a gente começa a ver coisas novas. Né? A gente começa a ter uma visão de mundo diferente. E isso serve para tudo. Para tudo. Serve para os negócios, serve para profissão, para relacionamento, para familiar, para lazer. Você começa a enxergar as coisas diferente, aí você vai conquistando algo diferente, aí você vai mudando o mundo. E para a gente buscar isso, é só olhar para dentro, a gente vai ter que olhar para dentro. Né? Sempre tem se a gente começar a prestar atenção, tem muitas frases que a gente ouve, né? O interior reflete o exterior. E é a mais pura verdade. Né? Só que o que acontece muitas das vezes? A gente não quer enxergar a gente mesmo, né? E aí que difícil, começam né, os problemas. Rafa? E a gente tem que encarar os nossos monstros, né? Que são... A gente sabe bem como que é isso, né? Exatamente. A gente tem medo, na verdade, de ver o que a gente é, né? E aí a gente começa a esconder. E aí dentro de questões mais, vamos dizer assim, mais técnicas, a gente vai para questão de crenças limitantes, que a gente começa a encher a nossa cabeça, a gente começa a reprimir nossas emoções, né? As famosas sombras que a gente mesmo alimenta. É esses monstrinhos que a gente vai guardando dentro de nós que faz com que a gente não enxergue um mundo melhor. Né? A gente enxerga o mundo como ele está, mas enxergando assim, como é que a gente vai mudar isso? E quando a gente fala de mundo, não é o mundo do outro, né? É o nosso mundo. Mas a partir do momento que a gente muda, a nossa volta vai mudando. E é simples, a gente pode ver isso nas coisas simples. Vamos dar um exemplo assim, ó, bem simples. Uma pessoa que ela é muito retraída, ela é muito tímida, tal. Vamos pegar esse exemplo.
ela não dá bom dia para ninguém, porque ela é tímida, ela tem medo de se socializar. Então, o mundo em volta dela vai ser isso aí. O dia que ela perceber e se mudar, né, ela vai mudar esse mundo em torno dela. Ela vai começar a dar bom dia, ela vai começar a receber esse bom dia. Mudou o mundo. Então, veja, é simples, né? E a gente pode fluir, expandir, né? isso. É o fluir. E a gente pode expandir isso para tudo. Então, cada mudança que a gente faz internamente reflete no nosso exterior, em todo o exterior. Seja na família, seja no emprego, seja aonde a gente estiver. É muito interessante isso. E uma coisa gostosa, né, Rafa, dentro disso tudo, é uma pecinha-chave, uma palavrinha-chave, que é a consciência, né? É a chave para tudo. Exatamente. E o que é essa consciência que a gente tanto fala? A consciência é ela que reflete o nosso exterior. Então, a consciência que a gente chama é isso que a gente falou no começo, é o nosso físico, a nossa mente e o nosso espírito. Tudo junto forma a nossa consciência. Que a gente vai começar a esclarecer o que é essa consciência. E o que a gente tem dentro da nossa consciência, a gente externa para fora, não tem como ser diferente. Né? Às vezes, o que a gente faz muitas das vezes? A gente sente a consciência, a gente sente ela. A gente sente uma vontade enorme de dar um bom dia para alguém. Vamos lá. Né? E aí as nossas sombras, os nossos monstros começam a aparecer. A timidez. Né? Vamos pegar aquele exemplo que a gente viu no começo. Né? Pensamentos, crenças. A gente segura, né? E não dá bom dia para ninguém. Então você veja que a consciência tem a vontade de dar um bom dia lá, que vai fazer muito bem para a pessoa, para quem está em volta, mas nós seguramos com nossas sombras, os nossos monstros que a gente cria, as nossas crenças limitantes e acabamos não dando bom dia para as pessoas. Agora, vamos expandir isso. Pensa no emprego, pensa em fazer negócio, pensa em relacionamento, a tragédia que é isso, né? Por causa dos nossos medos de olhar para dentro. Então, como é que a gente chega na consciência? A gente começa a buscar se conhecer, autoconhecimento. Então, a gente vai mudar nossas atitudes, né? Aqui na parte física nossa, aqui, né? Dar o bom dia, falar o bom dia, dar o abraço, dar um aperto de mão, né? Como é que a gente vai mudar essa atitude? Mudando as nossas crenças, resolvendo as nossas sombras emocionais, né? Tendo um equilíbrio emocional. Dentro disso, se a gente muda as nossas crenças, resolve as nossas sombras emocionais, onde que a gente vai chegar? Na consciência, né? Que a gente ao longo dos estudos que a gente vem fazendo, existem vários nomes, mas a gente pode dar esses nomes. Então, você pode chamar de consciência, você pode chamar de estado de espírito. Né? Então, qual que é a mudança? Muito, né? Hã? É o que a gente usa muito, né? Meu estado de espírito hoje. As pessoas falam isso, mas elas não têm, às vezes, consciência do que o que é ser um estado de espírito. Né? Então, quando as pessoas querem mudar, querem uma mudança para a vida, elas vão mudar a atitude, vão mudar os pensamentos, só que se ela não mudar o estado de espírito, vai ser muito difícil para ela mudar. Porque é o estado de espírito que vai refletir nos pensamentos, que vai refletir nas atitudes. Né? E o que acontece muitas vezes é isso, quando a gente tem crenças limitantes, as sombras emocionais, os bloqueios emocionais que a gente tem, a gente não deixa com que a nossa consciência manifeste o que ela está sentindo. Então, às vezes, olha como é que é. Vamos tentar dar exemplos abstratos. Uma pessoa que está precisando, vamos lá, precisando de dinheiro, vamos supor, né? A consciência dela
Vamos supor que ela tem uma consciência próspera. A gente vai encaixando o quebra-cabeça. Então, o estado de espírito dela é próspero, né? Então, ela tem prosperidade, ela vai ganhar dinheiro, basta com que ela faça as coisas certas, que vai dar tudo certo. Aí, o que acontece? Sombras, bloqueios emocionais, crenças limitantes, impede que ela faça algo parou de fluir, né, Rafa? Exatamente. Então, não tem como ela manifestar o estado de espírito dela, a consciência de prosperidade, de felicidade, de alegria, seja lá o que for, né? Se ela tiver sombras, crenças limitantes, porque ela não consegue fazer uma coisa muito simples de falar, que é o quê? Enxergar a realidade. Quando a gente tem crenças limitantes, a gente não consegue enxergar a realidade. E qual que é a realidade? É a nossa consciência. É o nosso estado de espírito, é a realidade. Quando uma pessoa é um estado de espírito feliz, que é o que a gente usa bastante também, ser, né? As pessoas querem ter, mas você tem que ser para ter. Então, quando uma pessoa está no estado de felicidade, ela é aquilo, né? Ela é feliz. Só que daí o que acontece? As crenças limitantes, as sombras, a questão emocional, os bloqueios emocionais novamente, impedem ela de externar essa felicidade. Né? Então você veja como é importante ter esse autoconhecimento. Saber que a gente é o físico, nossas atitudes do dia a dia aqui, né? Saber que a gente é os nossos pensamentos também, mas saber que a gente tem crenças limitantes que a gente pode mudar, as nossas sombras que a gente pode resolver, nossos bloqueios emocionais que nós podemos resolver, e tudo em função de um estado de ser. Né? A gente ser feliz e externar essa felicidade, externar essa alegria, externar a prosperidade. Né? Então, isso faz com que a gente mude a nossa vida aqui no dia a dia. Seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja onde for. Exatamente. E dentro disso, aí o que a gente tem? A gente começa a ter certas técnicas, né? Então, como mudar as crenças, como resolver as nossas sombras emocionais, os nossos bloqueios mentais. E se a gente parar para analisar, toda a nossa atitude fisicamente aqui vem depois do nosso pensamento. E a gente pode dar exemplificar isso com coisinhas simples. Eu vou tomar um gole de água, por exemplo. Antes de eu ter a atitude de pegar o copo, pôr água e beber, eu pensei. Então, na nossa mente, as coisas acontecem muito rápido. Né? E muito rápido. Até chegar a nossa atitude aqui, então vem o pensamento antes. Isso é normal, isso é a realidade. Só que a gente não é, muitas vezes, os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós temos crenças. A gente vai bater muito nessas teclas. A gente tem nossas crenças, então a gente não é esses pensamentos. E como bate, né, Rafa? Até a gente fixar isso. O que a gente é? Consciência. Cara, se a gente sair daqui hoje do vídeo sabendo que a gente é consciência, nossa, vai mudar a vida de muita gente. Por quê? Porque a gente não é os pensamentos. A gente não é os pensamentos por quê? Porque a gente não é as crenças que a gente escuta a vida inteira. Né? A gente não é os nossos bloqueios mentais, as nossas sombras emocionais que a gente, ao longo da caminhada da nossa vida, vai experimentando. A gente vai ficando com medo, a gente vai ficando com receio, a gente vai ficando frustrado. A gente não é nada disso. A gente pode resolver tudo isso, a gente pode trocar todas as nossas crenças e deixar o ser, né, o estado de ser espírito
se manifestar, né? A nossa consciência, que é o nosso verdadeiro ser, que a gente fala assim, vir à tona. Poxa, se a gente é feliz, estado de espírito feliz, qualquer coisa que a gente vá fazer aqui, a nossa atitude, vai ser de extrema felicidade. E é fácil também da gente perceber isso. Porque a gente tem momentos de muita alegria, de muita felicidade. E o que a gente faz? Às vezes a gente nem se conhece, né? A gente pula, a gente grita, a gente dança, tá externando uma felicidade, tudo bem. Só que quando a gente deixa, né? Quando a gente deixa a nossa consciência manifestar essa felicidade, essa alegria, muitas das vezes as nossas crenças bloqueiam nossas sombras, as nossas emoções reprimidas bloqueiam esse estado de ser feliz, de ser alegre. Aí a gente vai lá, não vai dar um abraço em alguém, externar aquela alegria, aquela felicidade, porque é cheio de preconceito, tabu. Aí vem os preconceitos, né, Rafa? É onde surgem porque disso, porque daquilo, porque não dá, porque eu não posso. Porque é feio, porque o outro não vai gostar, porque o outro não... Exatamente. Né? E a gente pode também materializar isso que a gente falou, na prosperidade. Então, como a gente trabalha nesse ramo também, né? O que vem de gente com crença que bloqueia o ser próspero é inacreditável, porque enche de crença de novo. Então, você vai sempre batendo nas crenças antes de você tomar uma atitude. Até porque tem uma crença... tem pessoas que acreditam que prosperidade tem a ver só com o dinheiro, não é, Rafa? Exatamente. Assim, depois que a gente entra nesse caminho aí, que a gente vê que prosperidade... É muito amplo. É muito amplo e é um universo de possibilidades que a gente tem diante da vida, diante das pessoas, diante de tudo. Exatamente. Então, a realidade das coisas é muito maior do que a gente imagina. E, novamente, as nossas crenças, nossos pensamentos deixam as coisas muito pequenas, né? Diante da magnitude que é. Então, o universo é muito maior do que a gente imagina. E a gente tem que deixar essa realidade vir para a nossa vida. E seja em coisas pequenas que a gente faça aqui, qualquer coisa. Você tomar um... Mínimo que seja, né, Rafa? Eu vou dar um exemplo assim, você tomar um café, sabe? Aquela xícara de café, aquele copo d'água, alegre, feliz, você está externando o teu estado de ser. Exatamente. Agora, a gente coloca isso no trabalho, por exemplo. Bom, é só a gente observar, né? A gente encontra pessoas que gostam do que fazem, é diferente. A gente tem que ser realista. É muito diferente a pessoa que está gostando, amando, alegre, ela está feliz com o que ela está fazendo. E o que é isso? Naquela situação, ela deixou o estado de ser, né? O estado de espírito, a consciência dela trabalhar sem crenças, sem preconceitos, sem bloqueios mentais, sem as sombras. Ela está livre. Aí a pessoa dá aquele boom, começa a realizar, começa a fazer, não consegue entender o porquê daquilo. Simples, né? Fluiu, deixou fluir, deixou brotar ali dentro e... Exatamente. Né? Então, por que a gente não consegue resolver muitas das coisas? Porque a gente não deixa a consciência nossa fluir, né? Então, se a gente tem... Vamos dar mais um exemplo assim. A gente tem um problema lá no trabalho. E isso que a gente chama de problema também é uma crença limitante. Não são nem problemas, né, Rafa? São os obstáculozinhos, são as possibilidades que o paizinho vai colocando no nosso caminho aí. Então, a gente pode ver
dessa maneira também. Mas se você pegar e mudar isso, olha que interessante, se você pegar e mudar esses problemas, esses obstáculos para desafio, por exemplo, a coisa muda. Porque se você vê problema, pode reparar, é uma crença tão pesada já, tão desgastada na sociedade, que todo mundo tem problema e daí desanima. A pessoa já vai preocupada, né? Aquilo já desmorona a pessoa, né? Se ela bota assim, aquele problema como um desafio, já mudou de cara. Você já vai ter ânimo para descobrir como resolver, você já vai de atrás das coisas. Então, e quem que está fazendo essa busca de atrás das coisas, que vai ter a ideia, que vai ter a solução do problema? A consciência. Por que a gente tem tanto transtorno, se a gente olhar o mundo afora? Qual que é o problema das pessoas? Que elas não deixam a consciência resolver as coisas, dar a solução. Então, quando a gente tem as crenças limitantes, a gente não deixa as ideias das soluções brotar da nossa consciência. Porque quem vai dar a nossa solução é o nosso estado de espírito. Não tem como ser diferente. Porque se fosse diferente, a maioria desses problemas nossos teria resolvido. Mas a gente não consegue resolver, porque a gente não tem ideias novas. Essas ideias novas brotam da nossa consciência, do nosso estado de ser próspero, ser alegre, ser feliz, ser amor. Então você veja que todas esse sentir, né, que a consciência a gente sente ela. Então você está sentindo a felicidade, você está sentindo a alegria, elas vão externando, né, manifestando nas nossas atitudes no dia a dia nosso, seja num abraço, seja num bom dia, porque é diferente, é muito diferente. Se você ganhar um bom dia, por exemplo, de alguém mal-humorado, que está com um problema, preocupado, o bom dia é diferente daquela pessoa alegre, feliz, para cima, alto astral. Só a gente começar a reparar essas coisinhas. É muito diferente. Por quê? Porque é a consciência atuando nas nossas atitudes aqui no físico, né? Então a gente chama o corpo físico, a nossa mente, nossos pensamentos e a nossa consciência, que é o nosso estado de espírito, né? Então a gente começa a esclarecer, começa a clarear algo novo, que é o nosso espírito, porque muita gente sabe, conhece, mas não conhece como as coisas funcionam. Então, as coisas funcionam da seguinte maneira: o espírito manifesta nossos pensamentos, e os nossos pensamentos é manifestado aqui no físico através das nossas atitudes. Por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas relutam muito em mudar? Porque elas só querem mudar os pensamentos, não vai conseguir. É muito difícil. São práticas, né, Rafa? É muito são difícil. Práticas diárias, são coisas que a gente tem que levar para a vida todo santo dia. Então, mas a dificuldade que está, além da gente não fazer isso, não praticar, a gente quer mudar só os pensamentos, sem mudar o nosso ser, o nosso estado de ser. Então a gente tem que mudar o estado de espírito, deixar fluir, resolvendo crenças, tabu, preconceitos, sombras emocionais, para deixar manifestar aqui no físico. E isso inclui a prosperidade, questão de dinheiro, questão bens materiais, tudo é a mesma coisa. Para essa lógica que a gente está falando, não tem diferença de você dar um abraço e ganhar dinheiro. É só deixar a consciência fluir. Só que a gente não deixa, né? A gente bloqueia essa... Por quê? Por que muitas vezes a gente bloqueia? Porque a gente vai fugir da realidade, tá, em que vivemos. A gente vai mudar a realidade. Porque hoje a gente... As crenças que a gente foi criado, né, Rafa? Porque a gente vem
purinho, e começa a adquirir essas crenças aí, e vai, e depois tem que desconstruir tudo isso, né? Exatamente, colocar crença nova. Então, porque a consciência, quando ela dá uma solução, é fora da caixinha. É fora da caixinha. Vamos dar um exemplo assim, ó. Vamos supor que... Vamos pegar a questão de dinheiro, que afeta bastante as pessoas também. Para nós resolver a nossa solução aí, econômica, vamos falar assim, a consciência vai dar uma solução fora da caixinha, vai mexer com todo mundo. Né? Esse sistema que a gente está vivendo é ultrapassado, ele não funciona mais. Porque, veja, a questão financeira tem muito rico, né? Tem muita riqueza, mas ela é pouco distribuída, tem muita miséria também. Então, esse sistema não funciona. E quando a consciência vai vir com uma solução diferente, vai fugir dessa caixinha. E é aí que está o problema, que muitas pessoas não aceitam. Mas isso a gente está falando numa escala grande. Agora, individualmente, é a mesma coisa. Se a pessoa está passando por apertos, vamos pegar a questão financeira, está passando por apertos financeiros, é só ela mudar as crenças, mudar os bloqueios emocionais, resolver as sombras, deixar o estado de ser, de espírito, né, que a gente chama de consciência, deixar a consciência dar a solução e vai resolver esse problema. Vai resolver essa questão financeira. Mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo assim do que a gente vê muito no dia a dia. Tem pessoas que chegam aqui e falam, eu estou precisando de dinheiro, estou com as contas atrasadas, e aí vai. Aí a gente fala para elas assim, tá, quais são as suas crenças, quais são as suas sombras, tá? E daí ela fala, todas as crenças delas, resolve aquilo. Aí você vai ver na consciência qual que é a solução para aquela pessoa. Estudar, trocar de emprego, fazer outra coisa. Aí o que acontece? Ela não aceita. Não quer, né, Rafa? Não quer a evolução. Ela não, exatamente, ela não aceita sair da zona de conforto, ela não aceita sair do estado que ela está. E aí, o que ela vai acontecer? Ela vai passar a vida inteira reclamando daquele problema, porque não é que ela vamos dizer assim, ela quer uma solução, mas que não seja aquela solução da consciência dela, que é tirar ela da zona de conforto, estudar, trocar de emprego, fazer outra coisa da vida, e aí ela fica naquela mesmice, naquele conforto, reclamando da vida, e não vai para frente, não adianta. Porque ela não mudou a consciência dela. Porque a consciência dela vai dar uma solução, e ela não deixa essa solução se manifestar aqui nas atitudes dela. Aí não tem como mudar. Exatamente. Por isso que as pessoas demoram muito para fazer uma mudança na vida, porque elas param nos pensamentos e nos sentimentos. Ela para ali. Ela quer resolver ali, sem entender que ela tem que resolver o estado de ser de espírito dela. Tem que deixar acontecer. Porque toda a nossa solução, a solução de todo mundo está na consciência. Cada um tem uma consciência que, se deixar fluir, sem as crenças, sem as sombras, sem os preconceitos, sem os tabus, estaria tudo resolvido na vida dela. Porque é assim que funciona. Então, a gente manifesta qualquer coisa para a vida da gente através da nossa própria consciência. Basta que a gente aprenda como funciona e deixa fluir. E a gente está tentando esclarecer aqui como funciona. Né, Rafa? Deixar manifestar a consciência exatamente. Plena. E é igual ao copo d'água. Né? A gente falou lá. Você manifesta um copo d'água. Você vai lá, pega, enche de água e vai beber. Começa a ter preconceito com o copo d'água para você ver o que acontece. Você não vai mais tomar água. Então,
É engraçado, tem que rir, né? Mas assim, Tem é que assim rir, mesmo. ué. Mas é assim mesmo que funciona. Para ver o tamanho da capacidade, né, e do poder que a gente tem de influenciar nas coisas. Começa a começa a colocar na cabeça que a água faz mal para ver. Você não vai mais beber água. Então, é assim que funciona. A gente está dando esse exemplo simples, mas é muito profundo. É assim que funciona. Por que todo mundo bebe água? Porque tem a crença que a água faz bem para a saúde. Então todo mundo vai beber água. Então E está são tudo coisas, né, baseado. Rafa? Dentro disso tudo, são coisas assim que é muita gente falando, muita gente explicando sobre o assunto, e às vezes assim se leva para um lado muito assim, mas a gente sabe realmente quando a gente vai a fundo a tudo isso, quando a gente mergulha a fundo, quando a gente busca realmente, a gente trava uma batalha com a gente mesmo. E essa busca traz resultado e é muito bom. É muito bacana quando a gente ganha essa consciência de entender, de compreender todo esse processo. Você sabe, se me acompanhou de perto, você sabe o tanto que eu sofri, tanto que eu chorei muitas vezes, mas foi necessário hoje, diante de tudo isso aí, a gente falando, parece muito, muito vago, às vezes, para quem não entra nisso com o real propósito de querer realmente se conhecer, querer realmente buscar, se entender, se compreender e sabe, assim, é fantástico. O olhar da gente sobre a vida muda, a gente ganha novos horizontes, se abre um céu de possibilidade diante da gente, que a gente, às vezes as pessoas perguntam, eu não entendo por que a pessoa é desse jeito. Não é questão para se entender, é só sentir. E isso é mágico. Então, E é um processo, é difícil, não é fácil, mas é muito bom, é valioso demais. Exatamente, a gente tem que olhar para dentro. A gente vai ter que olhar os nossos monstrinhos lá e resolver. Resolver a mágoa, resolver os medos, resolver os preconceitos. A gente vai ter que eliminar isso aí da mente nossa. Senão não tem como a consciência manifestar a prosperidade, a felicidade, a alegria. As pessoas, pensa assim, as pessoas querem tanto a felicidade. Todo mundo quer. Quem não quer ser feliz? Mas daí você vai entender o seguinte, você vai perguntar para a pessoa o que ela pensa da vida, ela só reclama da vida. A vida é isso, a vida é uma porcaria, nada dá certo. Como é que uma pessoa vai ser feliz com esse tipo de pensamento? E aí as pessoas buscam alternativas fáceis, mas a realidade ela é outra. Qual é a realidade? A realidade é que ela tem que trocar essa posição dela de ver a vida assim, que é uma porcaria, que nada dá certo. A hora que ela trocar esse tipo de pensamento, aí ela vai ser feliz. Olha que coisa simples e ao mesmo tempo complexa demais, né? Porque as pessoas elas estão acostumadas a enxergar o que elas vê, né? Realmente, se a gente for olhar esse mundo do jeito que ele está, né? Está um caos para todo lado, é um caos. Mas se a gente fixar que a vida é assim, a gente não vai ser feliz, a gente não vai ter como ter essa alegria que a gente busca. Então a gente tem que começar a ver diferente. Beleza, o mundo está um caos, mas eu vou ver as coisas belas do mundo. E foca nisso, muda isso. Você vai ver que a vida do indivíduo que mudou, né, o jeito de ver
a vida vai mudar. É já tudo cansei, eu cansei. Simples, né? Eu cansei já de pegar objetos, olha lá, vou dar um exemplo aqui. Pega uma flor, por exemplo, pergunta para alguém o que ela acha. Fala, ela não vê nada ali. Para ela é uma planta. Então, essa é a visão de mundo daquela pessoa. É uma planta e está tudo certo. Uma flor, uma planta. Aí você pergunta para uma outra pessoa que tem uma visão diferente, nossa, ela vai olhar aquela flor com outros olhos. Né? Ela vai achar aquilo a coisa mais linda do mundo. Ela não é só uma planta. Eu me lembro desse teste. Então, é para a gente entender que a visão de mundo de cada um vai fazer com que o mundo seja maravilhoso ou uma porcaria. Não adianta a gente esperar as pessoas mudar, o planeta mudar, o mundo mudar, o nosso país mudar. Não vai mudar se a gente não mudar. Tudo começa dentro, e é muito simples. Dentro da gente. E é muito simples se a gente for analisar nessa lógica. Porque se você não muda a visão de mundo, olha o que acontece. O mundo muda e você não enxerga do mesmo jeito. É continuar estagnado, né? Pois é. E aí e vai ficar esperando a mudança do mundo, e o mundo vai mudar mais ainda, e a pessoa não vai mudar, porque ela não consegue enxergar essa mudança. Por quê? Porque ela não mudou interiormente, ela não mudou a visão de mundo dela. Né? A consciência dela não mudou. Então, quer mudar o mundo? Começa mudando interiormente. Começa a ver as coisas boas do mundo. Comece a ver o mundo com outros olhos. Você vai começar a enxergar muita coisa diferente. Agradecer mais do que reclamar, né, Rafa? Começa a agradecer mais para ver se não muda. Por quê? Porque a realidade é essa, é assim que funciona. Né? E a gente tem que chegar na realidade. Então, a gente pode ver que as coisas estão um caos. Lógico, a gente não pode tampar os olhos para isso. Mas a gente tem que sentir que o mundo não é assim. Que o mundo ele não é esse caos todo, ele é maravilhoso. Aí as coisas começam a mudar. Começa a colocar na sua cabeça que você é próspero, mas sem colocar metas de questão financeira, porque prosperidade é muito amplo. É muito amplo. Né? Você pegar... Vou dar um exemplo assim, bem simples. Você pegar ser, né, Rafa? É o ser. É o famoso ser. É o sentir. Vamos falar assim, no que a pessoa faz de bom. O que ela acha que ela é bom. Vai lá, vamos pegar um exemplo aleatório aí. Na cozinha. Pessoa muito boa na cozinha. O fato dela melhorar alguma coisa ali é uma prosperidade que elas não têm ideia. As pessoas não têm noção do que é ser próspero. O fato dela fazer um alimento diferente, dela pegar o trabalho dela e se melhorar no trabalho, estudar um pouquinho mais, isso aí já é prosperidade. Uma energia diferente, um querer naquilo, né? Exatamente. E o que as pessoas vinculam muito? Prosperidade com questão financeira. Aí ferrou tudo, porque não é assim. A gente tem que buscar qual é a realidade do universo. Essa é a nossa busca. Qual é a realidade no universo? E a realidade é que prosperidade é muito mais amplo que só questão financeira. Pô, você ser feliz num casamento é prosperidade. Você concluir um estudo, concluir uma faculdade, isso é prosperidade. Não tem nada a ver com questão financeira. Exatamente. Então, a gente tem que começar a ver qual é a realidade do universo. Por que muitas pessoas não conseguem a tão sonhada felicidade? A gente vai falar no simples, porque elas não deixam a consciência se manifestar. Essa consciência nossa, esse estado de espírito de ser feliz. E por que ela não deixa?
A gente volta lá. É cheio de crença, é cheio de preconceito, é cheio de tabu, né? É medo. Tem pessoas que têm medo de ser feliz. Isso é uma sombra. São bloqueios mentais que têm que ser resolvidos. E hoje a gente tem conhecimento para isso. Isso que é o mais legal. Isso que é interessante. Hoje a gente tem conhecimento para isso. O que a pessoa tem que fazer? Querer. Basta ela querer mudar as coisas. Porque esse querer, de novo, esse querer é da consciência. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas você realmente quer de coração? Esse de coração é da consciência. A gente vai começar a colocar os nominhos no lugar deles, de como a gente interpreta as coisas. Quando a pessoa fala assim, é de coração isso? A pessoa fala, é de coração. O que é esse de coração tão profundo? É o estado de espírito, é a consciência. Então, quando a pessoa realmente quer, de verdade, a consciência começa a manifestar as coisas, a mudança começa a surgir. Mas a mudança vai surgir conforme a individualidade de cada um. Aí para um vai aparecer uma pessoa que vai dar um conselho, para outro vai descobrir um livro, um vídeo. Então, essas coisas vão acontecendo. São as possibilidades surgindo, né, Rafa? Exatamente, essas possibilidades. E são em sinaizinhos bem pequenos, bem detalhistas, né? Mas é uma coisinha, mas é aquilo ali que vai mudar a vida da pessoa. É daquilo ali que ela precisa para mudar de vida. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E é onde que a gente peca. A gente não enxergar essa realidade. Porque se a gente começar a enxergar essa realidade, a gente vai ver que as coisas não são do jeito que a gente enxerga por aí. É totalmente diferente. A gente não fica mais preso a esses dogmas que a sociedade coloca, né? A gente não fica mais preso a isso. A gente não precisa mais nada externo, porque a gente tem tudo internamente. E aí as soluções vão aparecendo. Todo ser é tão rico, né, Rafa? E todo ser é tão rico de tudo isso, né? É quando se diz conhecimento é poder, o ser humano não consegue entender o poder que tem. E a gente tem que pensar da seguinte maneira, esse conhecimento, esse ensinamento, ele é milenar, ele é muito antigo, né? Tá lá, conhece a ti mesmo. Isso aqui não tem nada a ver com religião, isso aqui é ensinamento. Conhece-te a ti mesmo. É isso aqui, ó. Só que hoje a gente trouxe autoconhecimento, autodesenvolvimento e um monte de... Mas já foi dito há muito tempo atrás. Por quê? Porque isso é a realidade. A nossa realidade é essa. A partir do momento que a gente se conhece, a gente muda tudo. E a gente vai perceber que a gente vai perceber que a gente não mudava porque a gente tinha os pensamentos engessados nas crenças, nos tabus, nos preconceitos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem tudo isso aí também, né? Pois é. Mas e como as pessoas interpretam isso errado, hein? Pois é. Esse conhecereis a verdade, o que é? É conhecer o teu estado de espírito. E a verdade vai vir à tona. Então, a gente tem que começar a se aprofundar mais nesses ensinamentos. E como que nós fazemos para se aprofundar? Deixar a consciência fluir. Então, vai ler um livro, vai ler um ensinamento desses, deixa a consciência te dizer o que significa. Solta
solta aquelas crenças, aqueles preconceitos, aqueles tabus, solta o materialismo, pelo menos naquele momento, porque se a gente buscar coisas materiais, quem vai trazer as coisas materiais é a nossa consciência, né? E a gente chama material, porque é um nome, mas a realidade é o quê? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E agora, a gente vai ter que, para a gente mudar, a gente vai ter que ter essa realidade. Tudo é espiritual. Quem acredita nisso vai começar a ter as mudanças. Por quê? Porque vai se defrontar com a realidade. Quem não acredita vai continuar sendo tudo espiritual, mas a pessoa vai continuar sendo materialista. E tá tudo certo. E a gente está entrando numa fase muito, não vamos dizer difícil, a gente está entrando numa fase de clareamento, né, Rafa? No mundo espiritual, no planeta. Eu acho que tudo vai começar a tomar forma, ganhar clareza diante dos nossos olhos. Sim, porque a mudança que a gente busca para esse planeta está dentro dessa realidade espiritual. Não tem como fugir. Então, ou é aquela história, ou vai ou racha, não adianta. Né? Ou vai ou racha, não tem saída. Por quê? Porque qual é a realidade? Então, só que hoje a gente bastante conhecimento para esclarecer essas coisas. Né? A gente vai ser esclarecido muito mais, a gente vai trazer mais coisas para se esclarecer, porque a mudança é essa, porque é a realidade. E quem já descobriu, entende que isso é a realidade, é a mudança. E é necessário, ainda tá né? Exatamente. Quem ainda está no meio termo, ainda desconfiado, mas a realidade ela vai se sobrepor de um jeito ou de outro. E aí a pessoa escolhe aquela história. Você quer crescer na dor ou no amor? Vai ser isso aí. A gente não está impondo nada. Né? O conhecimento ele não pode ser imposto, mas a realidade ela se impõe. E a realidade é essa. A gente é um ser físico, a gente é um ser pensante e a gente é um espírito. Não tem saída. Quem entender isso, buscar se conhecer a partir disso, vai ter as mudanças que quer. Porque as pessoas não conseguem ter a mudança que quer ainda, justamente por causa disso, porque está faltando um pedaço do negócio, que é a questão espiritual. As pessoas sabem que existe, aí uns acreditam, outros não acreditam, não se aprofundam, não sabem como é que funciona, não sabem para onde vai, não sabem o que acontece, e fica perdido naquele olho do furacão ali, porque falta um pedaço para ela resolver, né? Que é essa questão do ser. Então, o estado de ser do espírito, né? Que a gente dá um nome aqui de consciência, que é a nossa consciência. Então, agora as pessoas vão ter mais esclarecimento sobre esse assunto. E elas vão entender que quem manifesta, seja bens materiais, seja relacionamento, seja família, seja amizade, é a consciência. As pessoas já usam ela, mas usam ela sem saber e muitas vezes com pensamentos e sentimentos totalmente limitantes. Totalmente limitante, cheio de medo, cheio de preconceito, cheio de tabu. Então, essas coisas bloqueiam as mudanças que as pessoas buscam. Né? Sem ter esse pilar da realidade, que é a gente entender que a gente é espiritual, a mudança não vai acontecer. Porque a realidade, a gente tem que buscar, na verdade, a realidade. Aí a mudança vai acontecer. E a gente vai trazer aqui bastante esclarecimento que a gente sabe, bastante conhecimento, a gente vai se aprimorando, a gente vai buscando mais formas de falar, de divulgar, porque
É a mudança que aconteceu com nós, que a gente entendeu que a gente tem que passar para os outros. Né? A gente tem E que é um passar para trabalho frente. diário, né, Rafa? É um trabalho diário. E assim, pode ser um pouco difícil no começo, mas depois vai ficando bom, vai ficando gostoso, vai fluindo, as coisas Depois que começam a pega o acontecer. jeito, E depois que pega o eu que o jeito, fica diga, bom. né? Eu que o diga. Mas isso que é gostoso, que é importante, sabe? Quando você aprende a se olhar com esse amor, com esse olhar divino, não só para você, porque tudo que o nosso olhar, que o nosso sentir alcança, ganha um sentido diferente, ganha uma beleza diferente. E é algo tão divino, é algo tão mágico, que é difícil, não se explica, se sente. A gente, o ser humano, tem que, a partir do momento que ele deixa de ser materialista, ele começa a sentir as coisas. E aí ele entende uma coisa: esse não ser materialista não quer dizer que você não tenha coisas materiais. Aí que você vai ter. Porque aí você Sim, porque é vai entender abundância, que, né, Rafa? exatamente, a prosperidade, a abundância, aí você entende que a consciência vai te trazer os bens materiais que você quer, que seja necessário para a tua vida. Mas você tem que parar de ser materialista e entender que tudo é espiritual. Tudo é E as coisas espiritual. fluem de E as maneira coisas maravilhosa. começam a acontecer. Exatamente. Eu não E sei é como é que a gente está no mágico, é tempo. mágico. Olha, eu acho que a gente já está quase, viu, Rafa? Mas assim, o que a gente deixar aí no ar para o pessoal? Que a gente vai estar aí toda semana, né, Rafa, postando alguma coisa, fazendo um ao vivozinho aí pro pessoal. E quem se identificar com a nossa energia vai estar com a gente. Precisar de mais explicação, a gente tem o nosso lugarzinho lá no Telegram também, Caminho dos Sentimentos. O Rafa tá aí, às vezes dá um chacoalhão mais forte, uma Tá. pegada mais forte, né, Rafa? Para o entendimento melhor. Mas, assim, é muito valioso isso e é mágico, muito bom. Então, não sei como é que tá. Os minutos aí. Já a Eu gente vou. cai, né? Mas vamos Então, falando aí, beleza. enquanto não derrubarem a gente, vamos falando. Não, então, o nosso projeto, né, que a gente está iniciando hoje é isso. Então, toda semana a gente trazer esses vídeos e esclarecendo. Que nem hoje a gente falou muito, muito no geral, mas a gente vai pegar e vai pontuando as coisas e vai esclarecendo melhor. Tipo, o que é crença, como que atua, o que é as sombras, o que é os bloqueios mentais. Então, ao longo porque é muito pouco tempo para a gente explicar as coisas, né? Mas ao longo das Verdade. semanas aí, a gente pega um assunto e vai destrinchando eles. E vai explicando como é que funciona isso na nossa realidade aqui. Como uma crença interfere, influencia nas nossas atitudes, né? E como a gente vai resolvendo elas, como a gente busca resolver essas coisas até chegar na consciência e entender que tudo que a gente tem depende de nós mesmos. Não depende de mais nada. Nada, 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 nada. Exatamente. Não depende de governo, não depende de emprego, não depende de nada. Porque se a gente quiser um emprego, né, vamos lá, vamos pegar. Se a gente quiser um emprego, vai partir de nós mesmos. A gente tem que estudar, a gente tem que se melhorar, a gente tem que ir de atrás. Nem que a gente vá trabalhar para outro, mas nenhum empresário vai chegar para você, você quer trabalhar? Ninguém vai fazer isso. Então, é correr atrás, né, vai Rafa? partir da gente, correr de atrás. E a gente quer facilitar as coisas, tem jeito de facilitar. Conhecimento. Não tem saída.
essa é a realidade. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil as coisas ficam, porque a gente vai entendendo como o universo funciona. E a gente tem que se pegar e trabalhar diante das leis do universo. E a gente vai trazer muita coisa aí para explicar como é que funciona. Porque as pessoas não conseguem sair do lugar muitas vezes porque estão usando a lei sem saber. Exatamente. É aquilo que a gente falou. Isso é uma lei do universo. Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Olha para dentro. Isso aí é uma lei do universo que serve para todo mundo. E aí a gente vai entender como isso funciona para a gente mudar a nossa vida e o nosso meio, onde a gente vive, porque vai mudando. Quanto mais a gente for com só consciência, menos preconceito, menos tabu, menos crença, a gente muda tudo. Porque as pessoas vão ver a mudança na gente e vão ficar vai fluindo, curioso, vai fluindo, vai acontecendo. Vai acontecendo. É isso aí. Vamos encerrar porque nós vamos cair. Então, beleza. Muito obrigado, obrigado quem assistiu. Valeu. Ótima noite. Obrigadão, Rafa. Irmã, pessoal, obrigada. Beijo para todo mundo. E quinta-feira estamos de volta com mais um pouquinho para vocês. Beijo, tchau. Valeu, tchau, tchau.